Bem-vindo, bem-vinda à aula 2. Sou Poliana Ribeiro e nessa aula nosso assunto é a procuração pública. O artigo 657 do Código Civil vigente diz o seguinte: na outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Assim, há situações em que se faz necessária e exige a forma pública, e são elas, olha só, envolvendo negócios imobiliários quando há valores acima de 30 salários mínimos, isso está previsto lá no artigo 108 do Código Civil. Tá? No casamento, conforme prevê o artigo 1542, também do Código Civil, quando o outorgante for incapaz, cego, analfabeto ou impossibilitado de assinar, assim dispõe o artigo 654 do Código Civil, e em casos de procuração para lavratura de escritura pública de divórcio ou inventário partilha extrajudicial, conforme prevê a Lei 11.441 de 2007. Então, quando o assunto é procuração pública, há um vasto leque de situações em que ela deverá ser utilizada, dentre as quais podemos destacar as mais recorrentes, como as que envolvem bancos, atuação em órgãos públicos como INSS, Receita Federal, na escritura pública de compra e venda, na regularização de imóvel ou empreendimento imobiliário, questões envolvendo a emissão de guias, de STI, TBI ou alguma outra solicitação, que é o imposto de transmissão, casos esses junto à prefeitura e muitas outras situações. Assim, a procuração pública geralmente é um instrumento hábil para a solução de situações em que a lei exige, como já falamos, mas situações mais complexas, que envolvem interesses, direitos, obrigações, com desdobramentos mais onerosos ao outorgante e terceiros. Dessa forma, o ideal é, primeiramente, buscar se informar sobre o tipo de documento que é exigido para atender determinada necessidade, E, ante o exposto, a procuração pública é o documento pelo qual uma pessoa, o outorgante, autoriza outra, a outorgada, a representá-la legalmente em determinadas situações. Importante ressaltar que a procuração pública é um ato solene, formal, e deve ser praticado em um tabelionato de notas através do tabelião ou seu preposto, que é o escrevente, certo? Então, apesar de estarem previstos no artigo 654, no parágrafo 1º do Código Civil, acerca dos critérios específicos para sua validade, alguns dados são especialmente exigidos a depender do objeto ou negócio jurídico determinado. Porém, conforme previsão legal no Código Civil, bem como nas normas de serviços extrajudiciais dos estados, é imperioso que as procurações contenham. Olha só, a identificação das partes, do outorgante e do outorgado, qualificação completa, ok? Segundo, a data e o objetivo da outorga. Terceiro, a descrição dos poderes concedidos. E quarto, a indicação do lugar onde foi feita, com as informações do cartório e do tabelião ou serventuário. Então, quanto aos principais documentos necessários, não somente a lavratura da procuração pública, mas dos atos notariais em geral, são concernentes à completa qualificação. Na procuração, documentos do outorgante e do outorgado, lembrando que do outorgado pode ser por declaração, tá? E nesse caso, o outorgante, uma vez que se trata de ato voluntário, se responsabiliza pelas informações fornecidas, pela qualificação declarada. Então, vamos lá. Primeiro, RG, CPF ou documento de identidade oficial e válida, podendo ser carteira do exercício profissional, como por exemplo o AB, ou passaporte com visto válido para estrangeiros, ou RNE, no caso de estrangeiros. Outra, a certidão de casamento atualizada, ok? Ou seja, com as devidas averbações, quando houver divorciado, viúvo e assim por diante. Terceiro, o pacto antinupcial, se for o caso, mas este deve ser registrado no cartório de registro de imóveis a depender do tipo de procuração, tá? O fim a que se destina. Profissão, e-mail, tá? Com endereço eletrônico e comprovante de endereço. Agora, alguns pontos muito importantes. Anota aí.
Primeiro, CPF não é documento de identidade, tá? Mas é documento obrigatório a todas as pessoas físicas envolvidas nas operações imobiliárias. Inclusive quando se destina, né, quando se trata em constituição de garantias sobre bens imóveis, conforme instrução normativa da SRF número 461 de 2004. No caso da CNH, por exemplo, ela deve estar válida. E no caso do RG, não estão sendo aceitos aqueles antigos, tá? Já desgastados pelo tempo, ou em que a foto não representa mais o cidadão, precisa ser cara a crachá. E deve ser acrescido na qualificação do ato a data de nascimento e filiação, certo? Vale ressaltar que procurações públicas podem ser outorgadas por prazo determinado e apenas para a realização de um único ato, por exemplo. Além disso, ficam arquivadas definitivamente em um livro próprio no cartório. Isso significa que, caso seja necessário, qualquer interessado, não precisa ser uma das partes envolvidas, uma vez que se trata de um ato público, pode se dirigir ao cartório que lavrou para obter uma certidão da procuração. Certidão essa que tem valor de original, ok? Então, no que se refere ao procedimento passo a passo da procuração pública, vamos ter o seguinte: as primeiras informações a serem inseridas, né, após os dados do cartório e do tabelião, dizem respeito aos dados de qualificação do outorgante e reitero que são nome completo, nacionalidade, filiação, data de nascimento, estado civil, número do RG e CPF ou dados da CNH, endereço residencial, né, ou domicílio e endereço eletrônico. Como eu já disse antes, ok? Quanto ao outorgado, serão necessários esses mesmos dados e informações para identificá-lo, ou seja, para quem os poderes da procuração serão transferidos. Então, o passo seguinte é acrescer no ato a sua finalidade. Quais atos o outorgado representará o outorgante, ou seja, os poderes, se perante determinado órgão ou pessoa, e o que exatamente ele pode praticar. Quanto mais clara for essa descrição, melhor a sua eficiência e segurança do ato e dos envolvidos. Certo? Outro ponto importante é definir o período de validade da procuração, que poderá ser feita para um único ato, ou seja, terá validade até a execução do objeto, ou ter a durabilidade, né, de meses ou anos, a depender da conveniência e necessidade da parte. Reitero, é importante determinar o prazo de validade, pois as circunstâncias e as relações se modificam, se transformam com o decurso do tempo, ok? O provimento do CNJ número 61 de 17 trata da obrigatoriedade de informação do número do CPF, do CNPJ e dos dados necessários à completa qualificação das partes nos feitos distribuídos ao Poder Judiciário e aos serviços extrajudiciais em todo o território nacional. Então, desse modo, determina-se que os atos extrajudiciais estejam à completa qualificação dos envolvidos, inovando os atos de outrora, né, que mal continham endereço e documentos pessoais das partes. Situação essa que, na verdade, é um terror para quem trabalha com regularização de documentos, com regularização de imóveis. Então, te vejo na aula 3, onde falaremos sobre a capacidade ativa do outorgante e passiva do outorgado. Assunto que traz bastante dúvidas e problemas por aí, não é? Então, eu te vejo lá. Até!